Olá amigos, como vão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. O vídeo de hoje trata de liberdade de expressão e responsabilidade civil. E o conflito que nos dá ensejo para enfrentar esses assuntos é aquele havido entre o ex-ministro da Educação, Cid Gomes, e a Câmara dos Deputados. Para quem não se lembra, o ex-ministro deu algumas declarações que ofenderam alguns deputados, que por meio da Procuradoria Parlamentar tomaram providências, o que resultou em um processo de responsabilidade civil contra o ex-ministro. No vídeo de hoje, eu primeiro dou informação acerca dos fatos, para num segundo momento apresentar os aspectos jurídicos relevantes e a decisão por meio da sentença de primeira instância na Justiça Federal. Venham comigo. Primeiros fatos. O ex-ministro Cid Gomes, em uma visita a Belém, no Pará, em uma universidade, foi questionado por estudantes acerca dos cortes orçamentários que o governo Dilma estava propondo logo no começo do segundo mandato. E o ministro disse que havia dificuldades no Congresso. Os estudantes questionaram-no, dizendo que o governo tinha maioria no Congresso. E aí o ex-ministro falou que não era bem assim, que entre 400, 300 parlamentares seriam ávidos por criar problemas para vender soluções ao governo e isso criaria dificuldades. Em outras palavras, o que ele disse é que os deputados estavam querendo benesses para que o governo conseguisse realizar as suas políticas. O que ele disse é algo que todos nós sabemos que acontece. É algo que não é segredo para ninguém. Mas os deputados ficaram ofendidos e ele foi convocado a dar explicações na Câmara dos Deputados. E foi lá em uma fala, na verdade, desde o começo, com a parte, uma fala de aproximadamente uns 50 minutos. Eu vou colocar o link aqui, quem tiver interesse assista. O que ele fez foi reafirmar o que ele havia dito. Falou, não, olha, eu disse isso mesmo, me arrependo de ter dito, foi ruim porque foi gravado, mas é a minha opinião pessoal, não a do governo. Minha opinião pessoal de que nós temos deputados aqui que são da base do governo e, em vez de trabalhar como base do governo, querem criar dificuldades para vender facilidades. Como assim? Não aprovam projetos do governo sem a nomeação de apadrinhados, não aprovam relatórios em comissões ou reprovam em razão da não indicação ou não satisfação de interesses políticos. Ou seja, aquilo que não é segredo para ninguém. Todos nós sabemos que ocorre isso na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional em geral. Mas ao reafirmar o que havia dito na gravação, causou a maior indignação. Carlos Marum, que hoje está à frente da Procuradoria Parlamentar, tentou interrompê-lo. O Pisciani, que era líder do PMDB, cujo pai foi preso em investigações sobre corrupção, disse que aquilo não podia ser dito, que era um absurdo. Chega-se a essa situação surreal em que os parlamentares ficam indignados porque um ministro, à época ministro, diz aquilo que é o que acontece e que todo mundo sabe que acontece. Pois bem, depois disso ele acabou saindo do governo, pediu demissão, não tinha mesmo condições políticas de continuar. Mas o que ocorre é que após esse evento, a Câmara dos Deputados propôs uma ação contra o ex-ministro, pedindo que esse fosse condenado a indenizar a Câmara. Veja, porque o sujeito disse aquilo que todo mundo sabe que acontece. Na Câmara dos Deputados existem muitos deputados que criam dificuldades para o governo, mesmo sendo da base do governo. E é uma coisa tão óbvia que depois a base votou para derrubar a presidente. Mas não, isso não pode ser dito. Agora vamos falar um pouquinho sobre o processo e o resultado dessa ação. Perdoe-me, eu não posso chegar aqui e dizer que o que eu disse eu não disse. Se ainda não tivesse gravação,
eu não faria isso. Mas tem uma gravação e eu não tenho como mudar. Se alguém for ver, isso reflete uma opinião pessoal, fora da postura da conduta de ministério. Se isso não pode, na visão de alguns, na minha é perfeitamente separável. A Câmara dos Deputados, por meio da Procuradoria Parlamentar, propôs uma ação que foi distribuída para a 22ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Basicamente, o que a ação pedia é que o ex-ministro, na qualidade de pessoa física, pessoa natural, fosse condenado a indenizar a Câmara pelos danos causados, ou seja, uma questão de responsabilidade civil. No esquema básico da responsabilidade civil, o que há é um ato ilícito ou uma omissão ilícita ligada por um nexo de causalidade a um dano. Então, alguém praticou um ilícito e desse ilícito resultou um dano, portanto, o dano é indenizável. Gera responsabilidade civil do causador do dano. Portanto, deveria a fala do ministro ser um ilícito e, consequentemente, deveria ter havido um dano para que a Câmara pudesse ganhar a ação ou ser indenizada nos termos solicitados. Não houve a discussão quanto ao ilícito praticado pelo ministro, ou seja, não se chegou ao ponto de discutir na sentença se a fala dele era ilícita ou não. A mim não pareceu. A mim pareceu que ele disse o óbvio, o lulante, digamos assim. Mas a sentença se debruçou principalmente sobre a questão do dano moral sob a perspectiva da pessoa jurídica. Eu me explico. A Câmara dos Deputados não é exatamente uma pessoa jurídica, mas para algumas questões pode ser equiparada. E neste ponto, primeiro se discutiu: existe dano moral para a pessoa jurídica? Dano moral está previsto na Constituição, no inciso 10º do artigo 5º. Mas uma pessoa jurídica poderia sofrê-lo? A súmula 227 do STJ já estabeleceu que pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. Porém, nos termos do artigo 52 do Código Civil, as pessoas jurídicas têm direitos da personalidade, tal como esse direito a não ser atingido moralmente, mas apenas nos limites da sua natureza. Ou seja, trata-se aí de um dano à sua honra objetiva. Não é uma preocupação, uma aflição, uma depressão. Não. A honra aí seria a boa imagem, aquele status positivo de que goza com a população, a sociedade, e isso uma pessoa jurídica poderia ter. Então, superada a questão da possibilidade de dano moral a uma pessoa jurídica, a magistrada tratou a Câmara como uma pessoa jurídica nesse aspecto. Porém, entendeu que em casos de responsabilidade civil por dano moral contra a pessoa jurídica, o dano tem que ser provado. Ele não pode ser presumido. Você não pode, como acontece com pessoas naturais, com pessoas físicas, entender que nesse caso a pessoa ficaria deprimida, porque não é disso que se trata. Então deveria haver uma comprovação de como a imagem ficou prejudicada, alguma coisa nesse sentido. E aí, pensem comigo, não é a declaração do ex-ministro Cid Gomes que vai macular a imagem da Câmara. A Câmara, que me desculpem os parlamentares, tem sua imagem maculada diuturnamente por eles mesmos. Então não caberia, já que se deve demonstrar que a Câmara teria sofrido danos morais em razão da manifestação do ministro, já que se deveria comprovar isso e não foi comprovado, a magistrada entendeu que o pedido da Câmara deveria ser julgado improcedente. Esse foi o resultado e esses os fundamentos. Eu só queria chamar a atenção para um aspecto disso. Enquanto, por um lado, há o aspecto surreal de uma pessoa, um ex-ministro, ser processado por ter dito na Câmara aquilo que todo mundo
acha que é a verdade dos fatos, fora esse absurdo, interessante perceber que juridicamente a questão foi decidida sem nenhuma menção a esses aspectos, ficando a discussão restrita ao aspecto da responsabilidade civil. É isso, amigos, obrigado mais uma vez pela atenção e pela honra de terem me acompanhado até aqui. Espero acompanhá-los em um próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e até lá!